Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck, e hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que me é muito caro: o trabalho da orientação educacional na formação dos nossos estudantes. Tem até um título bonito: Orientação Educacional no Acolhimento e Crescimento dos nossos estudantes. A orientadora educacional é a pessoa-chave na formação, no complemento, na orientação de projeto de vida desses jovens. Então, é um time que eu tenho muito carinho aqui no colégio e a gente convidou duas especialistas. Eu estou aqui com a Jussiele, aqui à minha direita. Olá. A Jussiele Silva é orientadora do 7º e 8º ano do ensino fundamental. E a Anitta Léo, que é orientadora do 9º, 1º e 2º, junto com a Sandra. Faz uma dupla poderosa junto com a Sandra, que já esteve conosco aqui em alguns Planck Talks, falou um pouquinho sobre um Planck Talk sobre autonomia, que você enxerga ali no nosso YouTube. Ju, Anitta, sejam muito bem-vindas. Obrigada, professor. É um prazer ter vocês aqui para discutir um pouco do trabalho que vocês fazem. Eu acho o trabalho de orientação um trabalho fundamental aqui dentro do colégio. Tem um núcleo que é coordenado pela Ellen, que faz essa ponte, né, entre o que acontece em sala de aula, entre o que acontece com o aluno em casa, o que acontece na vida social, o que acontece na cabecinha desses jovens em termos de hoje e futuro. E eu queria começar perguntando para vocês: qual que é o papel de uma orientadora educacional? O que uma orientadora educacional faz, em especial dentro do modelo do Colégio Planck? Ô, professor, olá, pessoal. O trabalho da orientação educacional na escola, no colégio, sobretudo dentro de um clima educacional de educação básica, que é o fundamental e o ensino médio, primeiro é de acolhimento. Por isso que o título já fala, o trabalho de acolhimento. Não tem como desenvolver outras competências e habilidades sem antes acolher para entender. E aí esse acolhimento, ele passa por essa proximidade que o senhor trouxe, de ser o mediador desse mundo escolar, que é esse ambiente escolar, o ambiente família e o ambiente sociedade, que para eles a gente nomeia comunidade. Tá. Né? Então, esse acolhimento, ele passa pelo engajamento desses três ambientes e qual é a relação dele nesses três ambientes. Então, a orientação educacional, ela tem esse papel de escuta, de acolhida e de entender esses espaços que ele está se desenvolvendo. Desde a infância, agora da infância para a adolescência, que é o trajeto que a gente pega com eles, para uma segunda adolescência, juventude e a universidade. Então, esse caminho, ele é um caminho muito longo, mas que passa primeiro pelo acolhimento. E esse acolhimento tem a ver também com saber fazer boas perguntas para eles, né? Isso. Essa acolhida, ela é uma acolhida intencional. Então, essa acolhida intencional é se importar daquilo que ele traz como repertório acadêmico, Tá. mas daquilo também que ele traz como repertório familiar. Existe um contexto familiar que ele traz, que somado à comunidade escolar, traz esse encanto da convivência. Perfeito. E também os desafios. Então, a orientação educacional, quando ela trabalha a acolhida, ela vai trabalhar a acolhida dos desafios culturais, dos desafios sociais, dos desafios relacionais, para o estabelecimento também da mediação da aprendizagem. Eu acho que nesse papel de mediação, professor, o papel da orientação está muito em construir uma jornada de relacionamento com todo esse universo da educação. Então, vai um pouco além do ambiente escolar, porque a gente trata da família, do meio social do estudante, né? Então, a gente tá junto com ele em todas as questões, inquietações e dúvidas, dores e alegrias de um universo que é muito maior do que a escola, né? Do que o ambiente escolar. Daí a importância desse contato com a família, com todos esses da comunidade, como a Ju falou. Eu acho que a orientadora é o personagem dentro do ambiente escolar que mais conexões faz, né? Porque vocês têm a conexão com a coordenação pedagógica, com a direção, com os professores. Claro, o aluno está aqui, né? Mas aí você tem a direção, a coordenação, os professores, os pais, o time que trabalha na escola sem ser professor, então o time de monitores, os fiscais de pátio, portaria, limpeza, vocês fazem essa ponte. E você falou um pouco de escuta. Quais são os desafios de ouvir
um pré-adolescente e um adolescente? Como é que... Porque eu vejo que para ouvir alguém, essa pessoa, para falar com a gente, precisa confiar na gente. Como é que é construído essa relação de confiança entre uma orientação e o estudante e o aluno? Existe, professor, a leitura verbal e não verbal. Tá. Quando a gente está falando de um pré-adolescente, ele é muito mais não verbal do que verbal. Então, a orientação educacional, ela se destaca pelas habilidades que o próprio projeto do Planck traz também na matriz socioemocional, que é a habilidade de conhecer o seu estudante fora de sala de aula. Tá. Então, essa escuta, ela é da leitura do não verbal, o como ele chegou na escola. Então, por isso, para a gente, é valioso o bom dia ali na catraca, de olhar nos olhos dele, desde do senhor que está lá na calçada, porta, na ali, calçada, é. a gente aqui na catraca, os outros A orientadores gente percebe, da né, escola. quando eles chegam fora do normal. Isso. E às vezes é o cabelo que tá molhado e a cara murcha, ou o cabelo que tá molhado e a cara tá muito feliz. Alguma coisa atípica aconteceu. E essa leitura corporal, depois ao longo do dia, ela vai se demonstrando em sala de aula. Que quando, porventura, ele vem para a nossa sala ou, por uma necessidade, a gente encontra com esse estudante, você consegue identificar algo que não é só da aparência, mas que ele não conseguiu verbalizar ou nomear, né? Então, a escuta hoje, né, para esse adolescente que está com a gente, para essa criança que está com a gente, primeiramente, ela não é verbal. Então, uma nota baixa que ele não tirou, um insucesso que ele teve, uma tristeza que ele não teve, muito pouco ele vai dizer, como ele não disse para os pais em casa. A diferença é como a gente lida e lê e se importa por isso. Então, a escuta não verbal, ela é uma escuta de se importar por aquilo e como aquele estudante chegou para gente. E a confiança é construída nesse importar. Nesse importar. E saber ler o que não é dito. Então, quando ele chega lá e fala, tô com uma dor de cabeça, você lanchou? Lanchei. Você tá na aula de quem? Tô na aula de geografia. Hoje você tinha um trabalho para entregar. Pois é, esqueci no carro. Então, essa construção, se não tem uma leitura prévia, se você já não viu ele descendo mais agitado, ou se você já não encontrou, você vai já, não lanchou mesmo? Vamos comer alguma coisa? Vamos tomar um remédio? Então, esse pressuposto do não dito. E o dito, e quando ele verbaliza, quando ele traz alguma coisa, ou de extrema alegria, ou de extrema tristeza. Esses extremos, a gente precisa acolher como adulto e ressignificar como uma criança que está ali na mediação. É a comunicação da forma mais completa que pode, e complexa que pode existir. Perfeito. Né? Às vezes é só pelo comportamento, às vezes é só pelo olhar, né? E quando a gente consegue alcançar o dito, né, o falar, o expressar de fato com palavras, é porque já houve todo o digerir, o entender, o compreender. Então, daí a porta aberta que a orientação faz para escutar e não julgar e tentar entender que esse universo que ele está vivendo, experimentando, está sob a perspectiva dele, né? Então, e aí a gente precisa também se colocar nesse lugar e fazer ele entender que existem papéis diferentes que também interferem nesse universo dele. Eu acho que vocês são as pessoas na escola que mais conversam com os pais. Sim. Né? Como é que é construída essa relação, Anita? Você que pega um pouquinho os mais velhos, que tendem a ser mais reservados. Não sei se eu estou errado aqui. Não Mas tá. como é que você constrói isso com o pai? Porque um diferencial que eu me orgulho aqui no colégio é a gente conhecer os alunos. Né? Sim. E muitas vezes os pais novos se surpreendem pelo quão profundamente a gente conhece os meninos. Sim. A gente conhece como ele se senta, a gente conhece como que ele guarda as coisas no estojo, a gente sabe como é a organização da mochila, e a gente sabe como ele se comporta, como ele senta, se ele chega com sono, não tem com sono, onde passa o final de semana. Como é que é com essa construção com os pais, Anita? A gente não perde a oportunidade de fazer o contato, professor. Qualquer coisa que é percebida, ela é interagida também. Então, a gente vai em busca da interação. Então, com o pai, olha, aconteceu uma situação assim, tem acontecido alguma coisa? Normalmente, eu percebi isso, você também percebeu? Percebi, né? Então, a gente vai aos poucos não necessariamente construindo... com o tom da verdade, né? Mas do tom da percepção. Isso, Tá. Exatamente. Tá. E quantas vezes aquilo que a gente traz de percepção para o pai fala assim, poxa vida, eu também percebi, mas não sei exatamente o que está acontecendo. Então, vamos juntos. Então, olha, se você tiver alguma informação, nos faça saber.
Deixa eu entender, né? O estudante, ele precisa se sentir pertencente, mas não pertencente do que alguém se importa comigo, alguém está me vendo. Então, eu não passo aqui sentado sozinho sem que alguém não me veja. E se está sozinho, por quê? Então, é uma construção de relacionamento, de convivência. Eu acredito muito nisso que a Anita traz, que a familiaridade, esse clima de família que o Planck traz, gera confiança. Ninguém está indiferente ao crescimento, ao desenvolvimento, ao processo daquela criança, daquele adolescente que está com a gente. Então, esse afeto, ele gera confiança. Né? Essa familiaridade, a gente chama de familiaridade, mas é o importar-se, é o afeto. Né? E quando a gente traz para a escola, para o universo da escola, é como se a gente estivesse falando da conexão dos saberes. O saber ser, o saber aprender, né? O saber se portar e o saber celebrar também, que é tão importante. A Anita contando, eu lembrei um atendimento que eu fiz, já voltei, né? A gente voltou de férias fazendo atendimento. E aí eu estava dividindo uma situação com o pai. Eu falei, olha, a gente precisa ajudá-lo a ser pontual nos compromissos dele. Da aula de manhã e das eletivas à tarde. E aí fui dando alguns exemplos. Ele falou, você está falando realmente do meu filho? Eu fico tranquilo, porque o que você está falando é o meu filho. É isso mesmo. Então, a gente fala, e é importante, né? E também a sinceridade de falar, olha, pai, ainda não consegui entender isso, me ajuda? Então, o contato e a fala com a família, ela precisa ser muito ética, muito respeitosa, clara e verdadeira. Né? Eu acho que você falou a palavra, eu ia falar legítimo, eu acho que essa preocupação que nós temos com os alunos, ela não é uma preocupação comercial, ela não é uma preocupação contratual, ela é uma preocupação legítima. Sim. A gente quer os meninos bem, a gente quer eles leves, a gente quer eles prontos para aprender. Perfeito. Né? A gente tem uma discussão muito grande, nós como professores, e vocês, né, todos nós somos, do aluno estar bem para que ele possa absorver determinado conteúdo. Perfeito. Então, eu não consigo... Ontem mesmo eu estava conversando com o Roberto e eu transformo esse Planck Talk, gente, vocês me desculpem, em terapia. Porque para mim funciona super bem. E ontem, quando eu entrei para dar aula para a primeira série, foi a volta das férias, né? Então o programa está passando um pouquinho mais para frente, mas a gente gravou agora na primeira semana da volta às aulas. E antes de eu entrar em sala, eu parei 5 minutinhos para mentalizar coisas boas. Então, assim, a aula vai ser tranquila, porque os meninos voltam um pouco mais agitados. Sim. E aí eu mentalizei que eu sou dono dos meus sentimentos na aula. Não os meninos vão impor em mim um ritmo. Então, vai ser tranquila, eu vou passar esse conteúdo, eu preparei esse conteúdo para eles, eu vou trabalhar dessa maneira, e aí eu vou fazer com que a aula seja leve para que eles percebam que não existe uma ruptura de férias-aula. Isso. Antes eu era feliz e agora, nossa, agora é Que chato, saco, agora é pesado, é puxado. Então vamos transformar isso numa coisa mais leve. Mas foi intencional esse. Eu parei e Algo falei assim, pensar. eu vou fazer com que ele perceba uma aula de física. Eu acho que, de certa forma, eu fui feliz, mas foi muito intencional a leveza com que eu queria construir essa conexão da primeira aula na volta das férias. Isso é alta performance, né, professor? É procurar a clareza para encontrar a necessidade do estudante, né? E aí o senhor encorajou eles para essa volta. Porque eu, como professor, bonito isso, né? eu tenho 2 defeitos. Eu tenho vários, mas 2 muito fortes. Que eu, às vezes, fico ansioso para passar muito conteúdo. E aí eu quero passar muita coisa. E aí, às vezes eu falo rápido. Ou às vezes eu não dou tempo do aluno. É a ânsia de ensinar, né? A ânsia. Ela é positiva, mas prejudica. Sim. E o outro é, às vezes... eu levo, às vezes, situações administrativas, algum problema que a gente teve na escola, para dentro de sala de aula. Então, eu fico, às vezes, um pouco sem paciência. Ao identificar esses pontos, e esse é um processo do autoconhecimento, que a orientação traz muito para os meninos. E aí eu estou citando isso porque a gente fala do autoconhecimento para o aluno, mas é um autoconhecimento que nós temos que exercer. Exatamente. E aí eu falei assim, não, eu vou selecionar a quantidade de assunto que eu vou dar e eu vou entrar super tranquilo, porque é muito importante que eles me vejam na minha melhor versão. É muito importante que eu dê para eles o melhor professor André possível. Perfeito. Eu dei o meu melhor. Se foi suficiente, a gente não sabe. E, professor, é tão bacana o senhor falar isso, porque eles também chegam à escola com essas expectativas, com algo que aconteceu lá em casa, né? Então, e isso também vai interferir no dia dele dentro da escola. E muitas vezes você tem algum aluno que está mais agitado,
a gente não julgá-lo, né? Porque você não sabe o que Isso. aconteceu. Exato. E aí a parceria é muito grande com a orientação. É a acolhida Então, aberta, né? Eu tô trazendo isso aqui porque a gente tem vivido um cenário onde todo mundo tem a expectativa que todo mundo é perfeito. Uhum. Que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. E não, as relações são muito humanas. São Né? pessoas. Isso. Então a gente tem que ter consciência das nossas fragilidades Uhum. para poder nos apresentar da melhor maneira possível perante os nossos alunos. E por que eu estou dando isso como testemunho? Porque eu acho que o papel da orientação educacional aqui no colégio passa muito por extrair a melhor versão dos alunos. Exato. Né? Então, assim, como que você não está sendo a sua melhor versão hoje? Vamos aqui tomar um chá e vamos conversar. Uhum. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês conduzem essas situações? É um processo, né? Então, se ele consegue se ver no processo, que eu estava falando lá, né? Identificar a necessidade desse estudante no processo, é ele perceber que, como ele tem os altos e baixos, os pais têm, né? A conexão dessas comunidades, desses âmbitos que eu tinha falado antes, né? Da sociedade, que é a comunidade que ele pertence, a escola, a família, para ele perceber que tem esses altos e baixos. O que acontece muitas vezes é efeito espelho. Então, ele já está bravo com a figura do adulto, que é em casa, ele vem para a sala de aula, ele já transfere isso automaticamente para o adulto que está ali. Sim. O adulto que está ali, né, o senhor dando o exemplo do professor, tem essa clareza da necessidade do seu estudante, automaticamente você quebra e encoraja ele a te ver diferente. Ele fala, opa, tem algo que dentro de mim não está bem. Então, o papel da orientação educacional é ajudá-lo a nomear e a clarificar isso, esse processo. E dizer, não, o professor está me perseguindo, vem cá. Tudo bem, o professor pode estar te perseguindo mesmo, porque ele é um ser humano, mas olha o que você está fazendo, às vezes dá vontade de falar, senta lá, fica quietinho e não faz. Qual é a sua clareza para isso estar acontecendo? Realmente, eu fico testando a paciência dele. Mas vamos conversar mais um pouquinho, o que é essa paciência que você fica testando, quais que são os outros, né? E aí você vai tirando o fundo, né, daquilo ali, e você vai percebendo que a orientação ela é a facilitadora de falar, vamos fazer um combinado Reflexão. então? Pronto. Reflexão. Vamos fazer um combinado, então? Você vai pensar na sua parte e eu vou junto com o seu professor pensar na parte do seu professor. Sempre tem os dois lados. Sempre tem o seu lado e tem o lado do seu professor. Sim. Existe a necessidade do seu professor em ser o mediador do seu conhecimento e existe a sua necessidade de se portar como um estudante para colher esse conhecimento. E isso é muito legal. Né? Eu falo, e não é tão mágico assim. Não é uma coisa tão mágica assim. É um processo. Hoje você vai conseguir nessa aula, pode ser que na outra você não consiga. Sim. Mas a gente vai tentar. E aí é um encontro. E aí o entendimento dele acerca de si mesmo. Dele mesmo, Né? Como que eu estou me portando, quais são as Porque é ele que vai tá lá, consequências né? disso, É. né? Quando eu ajo dessa maneira, o que eu causo no outro, a mim mesmo. E aí, quando o professor se coloca nesse papel também, ele aproxima muito do aluno. Então, olha, todos temos algumas questões, todos trazemos dentro de nós inquietações e preocupações que refletem no nosso agir. Exato. Mas como é que a gente lida com isso para que isso não interfira em algo que é muito maior, Exato. que é o mais importante? E ele entender também a orientação educacional, professor, ajuda ele a entender um processo que é do individual para o coletivo. Para o coletivo. Que quando ele, indivíduo, junto com o professor que é o indivíduo, tem essas questões, ele impacta também num coletivo, num grupo. Né? Então, a responsabilidade dele, que a gente fala de engajamento nessa idade, é que o que ele faz pode impactar positivamente, mas o que ele não faz pode impactar negativamente. Porque o professor que está ali, o senhor está dando aula para 30, 35, 40, né? Então, o impacto não é só para o aluno, para o aluno X, né? Mas é para o impacto da turma. Então, trazer ele para esse engajamento de responsabilidade é um papel fundamental da orientação também. A gente começou a segunda temporada do Plank Talks com um episódio que foi muito bacana com o professor Bruno, a professora Júlia e o professor Jota, falando sobre cultura de paz, né? Que foi um tema que a gente abordou no Congresso Crescer esse ano e a gente quis abrir a segunda temporada falando sobre cultura de paz. E eu acho que a cultura de paz está muito associada com o trabalho da orientação educacional, né? Com Sim. certeza. Então, assim, o professor buscar na orientação estratégias para conduzir a aula em paz. Isso. Né? Também. E em paz não é assim, sem ter problemas. Porque a paz não é a ausência de problema. A paz é você saber administrar os problemas que vão estar ali. Porque são situações que acontecem. Então, eu acho que quando...
Porque aqui a gente está tentando trazer nesse episódio, pessoal, quando a gente fala de orientação educacional, não é um guia de como fazer orientação educacional, mas é muito destacar que pais, alunos, professores, todos eles querem a mesma coisa. Eles Sim. querem um ambiente positivo, onde o aluno possa se desenvolver, onde ele possa aprender diferentes disciplinas e se identificar com a matéria A ou B. Então, eu tenho aluno que eu dou aula de física que adora a física. Tem aluno que adora, que assiste minha aula e gosta da lógica que tem por trás, não necessariamente da física. Tem aluno que não gosta nem da física, nem da lógica, mas gosta da forma como eu conduzo a aula. Tem aluno que não gosta de um dos três, nem da física, nem da lógica, nem da condução, e que queria estar em qualquer outro lugar. Mas mesmo assim, ele tem que se portar de forma adequada, porque ele está no momento coletivo. E talvez seja um aluno que não goste mesmo e nunca vai usar física e não consiga enxergar hoje Sim. o valor do que a gente está ensinando. Que a gente ensina mais do que a física, mais a organização, o raciocínio, a forma de se portar, a organização, a autonomia. Mas quantas vezes a gente sai de sala e vem pedir ajuda para vocês? Sim. Ontem mesmo, né? Eu estava numa situação, Exatamente. numa aula, e coincidiu, acho que vocês estavam conversando sobre esse Isso. episódio, e eu bati na porta e falei, dá licença, tem um estudante assim, 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 eu tô meio sem saber o que fazer, como é que eu conduzo isso? Me ajudem. Aí eu falei, pode deixar, vamos conversar com ele, vamos marcar com os pais, e vocês me dão devolutiva, e a gente se acomoda. Perfeito. Positivo, não acomodar no sentido de deixar, mas de trazer as expectativas, família, estudante, professor. E respostas trazem acomodações, porque às Pronto. vezes tudo que a gente precisa é saber o que é, o porquê está acontecendo. Porque ficar na dúvida, imaginar que traz um desconforto muito grande. Acho que para o estudante também. Então, por exemplo, se ele acredita que não é querido, que não é bem recebido em sala de aula, ele fica desconfortável. O professor achar que não é querido, que ele também fica desconfortável. Perfeito. Então, o quanto mais a gente conseguir juntos, né, como orientação, como comunidade escolar, conseguir ir tirando essas possibilidades de imaginar qualquer coisa, melhor fica, para todos fica. Eu estava escrevendo um artigo esses dias e eu usei uma metáfora que eu acredito que o papel da orientação educacional é colocar algodão entre os cristais. Né? Então, assim, Olha, vocês têm um monte de cristal. Sim. Aí vocês vão encaixando algodão. Esse aqui não vai quebrar com esse aqui, não. Esse algodão eu vou cuidar. Então, vocês têm Que um papel bonito. de proteger, né? Vocês são colocadoras de algodão. Mas sempre preservando a estrutura Isso. das pessoas, né? Fortalecendo para que... Sim. Porque o atrito vai ter, Vai. né? O conflito vai ter. Sempre. Porque somos pessoas. E como é que vocês fazem? Porque hoje a gente tem vivido uma sociedade mais acelerada, uma sociedade mais imediatista, uma sociedade que nunca se falou tanto em doenças mentais Sim, como sim. temos hoje, de saúde mental, de saúde emocional. E dentro de tudo que vocês já colocaram, o que vocês destacam como papel central na orientação educacional diante desses desafios que talvez não eram tão explícitos 10, 15, 20 anos atrás? Sim. Essa geração, professor, assim, cada um de nós é fruto de uma geração, né? Essa geração tem muito pouco tempo de qualidade e paciência para reflexão. Eu acredito que muitas vezes nem na família eles têm esse tempo de pensar sobre as atitudes, de pensar sobre o pensamento e pensar sobre o sentimento. Quando a gente acolhe, que a gente estava falando no começo, acolhe um estudante ali com alguma questão, seja ela qual for, a primeira coisa que a gente faz é ele pensar. E a primeira resposta dele é, não sei, nunca parei para pensar nisso. Falei, então vamos pensar juntos? E esse pensar juntos são perguntas propositais para que ele possa organizar algumas respostas, né? E aí a dificuldade está entre ele perceber qual é a necessidade, né? E o que ele quer. Porque às vezes, igual o senhor estava dando o exemplo da física, né? Ele quer algo que é específico dentro da física, mas a necessidade dele é de entender o todo. Isso no campo, né, no acadêmico. Enquanto pessoa, às vezes, ele quer entender só por que ele está sentindo daquele jeito, ou só porque ele reagiu daquele jeito, só porque ele está bravo, ou só porque ele está triste, ou só porque ele está aborrecido, ou só porque ele não foi incluído numa festa. Mas pensar no todo. Vem cá, vamos pensar no todo? Será que isso que aconteceu aqui
é dissociado a um todo do seu É só a desenvolvimento? pontinha do iceberg, né? É só a pontinha, né? Essa pontinha do afastamento do algodão. Vamos trazer esse algodão, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente chama, ali com o 8º para o 9º ano, a gente trabalha muito a roda da vida. Então, a gente trabalha aquelas 4 dimensões da roda da vida, que é a qualidade, hobbies e diversão, que é a questão da saúde, como está a minha saúde. Tá. Eu sei como está a minha saúde física, eu vou ao médico, a gente sabe que um monte de coisas nessa transição acontecem, né? Perfeito. Então, a gente vai trabalhando com eles. A minha dimensão estudantil, que na roda da vida a gente chama de profissional, né? E a gente vai ensinando eles a identificar como eles estão, com perguntas propositais. Então, eu fico muito irritado com tal coisa ou com X coisa? Eu fico mais irritado com o sol ou com a chuva? Parece tão besteira, mas levá-lo a pensar, a se acessar, é uma tarefa muito difícil hoje, por conta desse imediatismo. Eles querem respostas muito prontas, porque eles têm acesso a respostas muito Eu ia prontas. falar isso. Mas eles têm prazer de construir as próprias respostas. Isso é incrível. Ô Ju, quando você falou Incrível. dessa questão do tempo para pensar, para refletir, me veio muito essa questão do bombardeio de informações. Então, Tá. o fato deles terem acesso a um grande número de informações, eles têm um segundo trabalho que é filtrar. E para priorizar e filtrar aquilo que de fato é importante, aí eles vão percorrer um caminho enorme, gigante, perder um grande tempo e um tempo de qualidade Uhum. com outras atividades que depois eles não sabem nem nomear. Quantos estudantes não falam pra gente assim, mas eu fiquei estudando muito. Mas o estudar muito, como é que foi? O estudar muito, o celular junto, aquelas paradas, aí eu deixo mais difícil para depois. E aí eles vão Fico muito criando... na minha zona de conforto. Exato. E eles vão criando um distanciamento daquilo que é produtivo e de qualidade. E causa exaustão. Né? Então, todos muito exaustos com tanta informação e com esse trabalho que a gente tem de filtrar. Eu acho que a... Mas existe, Anitta, uma busca por essa perfeição Sim, muito grande. sim. Eu vejo os modelos, a gente já teve Plank Talks aqui sobre a parte de atividade física, de musculação, esse imediatismo do modelo físico, do modelo, do estereótipo das meninas, dos rapazes, Sim. e de ser um modelo, e de ser tudo perfeito, e de dar conta de fazer tudo certinho. Vocês falaram muito da nomeação dos sentimentos, deles entenderem como eu me sinto diante de tal situação. Isso. Como o que me tira do eixo não me tira do eixo. O que me faz feliz, o que não me faz feliz. Esse é um conhecimento que muitas vezes vem na vida adulta, né? É algo A gente aprende que a vida toda, a gente né? vai aprendendo. Eu tenho, nesses anos aqui do colégio, a gente vai completar 7 anos, eu acho que não tem nenhum dia que eu volte para casa, nossa, hoje eu aprendi essa. Porque a gente vai aprendendo eternamente, desde que a gente esteja aberto a aprender. Desde que a gente Sim. esteja aberto a melhorar. Isso. Mas os meninos têm essa busca. Vocês falaram dessa questão da emoção, mas tem essas buscas pelas modas, Perfeito. pela aceitação. Você Sim. citou brevemente, eu tô triste porque eu não fui convidado para uma festa. Isso. Eu tô triste porque eu não faço parte da patota que eu queria fazer parte. Como é que a gente separa orientação educacional de um trabalho clínico, de um trabalho de um psicólogo, que muitas vezes vocês fazem um trabalho não sei se eu posso falar isso, mas de ouvir, de tentar trazer um conhecimento, de provocar reflexão. Mas como é que a gente separa a clínica de um trabalho de orientação educacional? Como direciona, né? Como direciona? Primeiro pressuposto, professor, a gente entender que a gente trabalha com uma geração que sofre muita pressão e estresse. Tá? Eles sofrem o bombardeio de uma pressão social para caber numa caixinha de um modelo que é divulgado e é disposto para eles. Se eles vão entrar ou não, né? Então, todos usam a marca X. A gente teve um talk sobre isso, né? Todos comem em tal lugar. Existe uma pressão real. É trazer para si o senso comum, né? Sim. Existe uma pressão real e isso estressa eles, né? Então, existe uma pressão e eles meio que se organizam desse formato, né? Então, dentro desse estresse, dessa pressão que existe, o trabalho da orientação educacional na identificação dessas causas para eles é ver também até onde vai o limite realmente da escola. E é limite de margem de trabalho mesmo. De dizer, até aqui a escola consegue acolher, ressignificar e encaminhar.
Perfeito. Então, a condução faz parte da ressignificação. Então, você precisa de outros braços. Então, o professor, quando ele detecta em sala de aula que aquele estudante, a matéria que ele está dando, ele precisa de um a mais, a gente caminha esse estudante para o plantão, para um aprofundamento. Na parte socioemocional é a mesma coisa. Quando a gente percebe que nós adultos, né, a gente aprende o autoconhecimento a vida toda, Sim. mas a gente já entende um pouquinho melhor, ou Sim. espera-se, que a gente já entenda um pouquinho melhor que o pensamento é a voz da emoção, que o pensamento é a voz do sentimento e que nem sempre o sentimento é verdadeiro. Para um adolescente, para uma criança de 10, 11 até seus 17 anos, eles ainda estão longe dessa formação. Sim. E alguns, em alguns momentos, precisam de um acompanhamento apoio. profissional, que aí é o papel da escola em trazer essa clareza para a família, tá? Perfeito. Então, o nosso papel de engajamento, de ressignificação é dizer para a família, olha, até aqui a gente veio, mas falta instrumentos no ambiente de escola, mas a gente sente a necessidade e a gente sente que seu filho tem essa necessidade. Então, gasta essa energia, tem essa clareza e direciona. E Perfeito. sempre dá muito certo, porque eu trabalho com esses profissionais também, porque esses profissionais depois voltam à escola Perfeito. para colher dados, sempre com o consentimento da família, e para poder fazer o acompanhamento desse processo. Sim. Então, entre o sentimento e o pensamento, né, eu posso pensar, não fui convidado para a festa. Qual é o pensamento que vem? De Eles não gostam de mim. Exclusão. Não gostam de mim. Ele pode ter um sentimento de que ele é rejeitado. E às vezes não. Às vezes ele não é rejeitado. E ele vai transferir essa rejeição a gente De brinca que alguma é maneira. a bad total. Né? Ele vai fazer uma bad, eles falam muito isso, né? Para bad total, mas não é. Então, você, não, olha só, você tá com sentimento, você tá chateado, você tá angustiado porque você não foi convidado para uma festa, mas você não é rejeitado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente torna crenças coisas que são colocadas para ele pela pressão social desse estresse. Então, isso é importante, cuidar. Porque eu enxergo essa como um tipo de estresse que ele vive e o outro é o estresse pelo desempenho acadêmico, Perfeito. né? Eu percebo muitas vezes os pais, claro que a gente não está falando de totalidade, não existe isso, mas eu percebo muitos pais numa cobrança muito grande dos jovens. Do tipo, a nota 7 não é boa, o 6 não é bom, ou o 5 não é bom, ou o 8 não é bom, ou nada é bom que não seja o 10. E essa pressão deles é muito... A gente entrega a prova em sala, às vezes eles dobram a orelhinha assim da prova e para ninguém ver a prova. E quando a nota é boa, eles tiram foto e mandam pro pai. É muito comum. Não, peraí que eu tenho que tirar uma foto e mandar pro meu pai porque ele vai ficar orgulhoso dessa nota boa que eu tirei. E quando a nota é ruim, ele dobra. E a gente morre de dó, porque às vezes o aluno foi mal numa prova porque naquele dia ele não estava bem, ou porque ele administrou mal o tempo, ou porque ele realmente não estudou. Mas aquela nota não diz quem ele é. Ele não é menos porque ele foi mal numa prova de física. Ele não é menos porque ele foi mal numa prova de matemática. Ele não é menos porque ele ficou de recuperação. Talvez ele não estudou mesmo, ou talvez ele tenha tido algum problema, alguma coisa aconteceu. Mas aquilo não é ele, não representa ele. Mas traz o quê? O pensamento, o sentimento de incapacidade. Exatamente. Eu não sou capaz. E como é que lida com isso? Como é que constrói? Como é que é o trabalho de construção de autoestima? Porque quando o aluno vai bem, é fácil, porque ele vai bem. Aí de vez em quando ele escorrega, mas ele sabe que ele dá conta. E aquele aluno que está indo mal, e aí ele entra num círculo não muito virtuoso. E como é que a gente rompe isso? Como é que é o trabalho da orientação para construir isso do jovem? Eu acho que a construção da orientação é de trazer para esse jovem que as estratégias que ele está utilizando naquele momento não estão funcionando. Para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa pensar em estratégias e formatos diferentes. Então, trazer para ele outras possibilidades. E que esse projeto, o mais importante é ele se orgulhar. Porque quando ele se orgulha do projeto dele, ele vê... Porque olha só, a gente pensar num estudante que saiu de um baixo desempenho e foi qualquer ganho que ele tem a partir daquilo... É porque ele se empenhou de maneira diferente. E isso precisa ser reconhecido e celebrado. Perfeito. Então, a partir do momento que ele se apropria disso e ele reconhece que ele está numa jornada e que a jornada dele, às vezes, é muito mais desafiadora, mas que a cada ponto que ele consegue melhorar,
aquilo já é uma grande vitória. A gente E percebe. precisa ser reconhecida. E ele vai construindo a autoestima. Né? Exatamente. Precisa desmistificar esse monstro que é uma prova. Uhum. Quanto mais, né, um estudante, esse processo que a Anitta está trazendo, é de trazer para ele que aquela nota não resume ele, mas que ela passou por um processo de preparação. E é fazê-lo avaliar esse processo de avaliação, criar estratégias para a próxima prova alcançar. Mas você sabe, Ju, Né? vou fazer aqui, eu vou poder falar um pouquinho mal da classe de professores, que também o sou. Eu acho que essa questão de desmistificar a prova vem muito do professor utilizar a prova como uma ferramenta de ameaça ao aluno, Isso. ou usar a prova como uma ferramenta de persuasão, do tipo, estuda porque vai cair na prova. Ó, isso vai cair na prova. Ó, você não tá prestando atenção, você vai mal na prova. Parece que a prova virou a moeda de troca Isso. o tempo todo. Eu acho que no Planck a gente tem conseguido desmistificar isso, mas ainda é presente. Esse é um trabalho muito forte nosso com os professores. Sim. Me perdoem aqui os professores. Mas existe ainda um tom de ameaça. Você vai ver. No Você não tá prestando atenção em mim, né? Você vai ver na prova. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com os professores e com o aluno, porque todo mundo fica ansioso na hora de fazer uma avaliação. Sim. Com Né? certeza. E o professor Humberto, que é o nosso diretor de ensino, todo mundo conhece, o Humberto fala muito que a prova é só a coleta de dados. A avaliação vai acontecer no processo de correção da prova. Com Então certeza. ali é a letra do aluno, é às vezes uma mensagem que ele deixa pra gente, é um desenho que ele faz, ou é a lógica, ou é o raciocínio, ou é o vocabulário que ele usou para responder a prova. É ali que está, de fato, a avaliação. E não na coleta dos dados no momento que ele fez. Mas eu acho que existe um pouco essa, entre aspas, culpa do professor de ameaçá-lo, o aluno, com a prova, com a nota. Existe também os pais, do tipo, se você não tirar a nota tal, você não passeia, ou você não ganha mesada, ou você não ganha o tênis que você quer, porque tem que tirar a nota. E existe a pressão social do aluno Com certeza. Mediante ao grupo. mediante ao grupo. Com certeza. E aí, como é que vocês se colocam nesse caldeirão aí tão Bem efervescente? complexo, né? É complexo. É equilibrar cristais mesmo, aí, Sim. né? Taças de cristais aí. Eu conversava com a Anitta ontem, a gente estava falando um pouquinho sobre o tema, e eu falava, Anitta, esses universos, família, escola, professor, para chegar no estudante, precisa ter muita essa clareza. Né? Então, por exemplo, aqui no Planck, por que para a gente é tão valioso o roteiro de estudos? Para que na hora que o professor Humberto for checar a prova, Ele esteja tenha uma condizente o orientação. roteiro. E que esse roteiro esteja condizente com as listas, com os exercícios. Isso traz para o estudante o quê? Nossa, maior segurança. Ele vai segurança. cobrar isso que está no meu roteiro. Então, mesmo que tenha essa verbalização inadequada, né, o estudante consegue ver o apoio ali. Então, quando a gente vai conversar com ele para ele se preparar, a gente fala, pega o seu roteiro, reveja os principais pontos destas semanas, mediante ao seu roteiro, para você se preparar para a prova. Só isso não te dá segurança de ter um bom desempenho, Isso. mas traz uma clareza no processo. Né? Então, eu falo, se a gente fizer um pouquinho, sair do 0 a 0, hoje eu fiz bem, tirei minha dúvida, fiz a minha tarefa, fazendo uma síntese com a minha aula da manhã, eu já saí do 0 a 0. Mas não adianta ter um planejamento, uma disciplina e não ter constância nisso. O mais importante é ter uma continuidade nisso, né? E aonde ele desanima? Na onde ele não faz? Quando ele deixa sobrecarregar, quando ele procrastina, quando ele deixa muita coisa para fazer junto, ou quando ele tem segurança demais. Então, esses dois... Eu essas duas coloquei, só pontas. para deixar claro aqui, eu não coloquei necessariamente o professor atual do aluno, mas ele foi Isso. construindo um estereótipo Exato. ao longo da vida de que prova é um ponto de aflição e de dor. De dor, não é? E não é. Não porque o que a gente tem que tentar trazer no colégio, e eu acho que aos poucos a gente vai desconstruindo e reconstruindo, e você usa muito o ressignificar, que é a prova faz parte da jornada. É uma palavra que você usou algumas vezes, né, Anitta? O percurso Faz dele parte. faz parte. E ele não Ela é um precisa, indicador, e ele não professor. precisa ter medo da prova. Né? Exato. Porque eu acho que esse eu vejo o trabalho da orientação se intensifica muito nas semanas de prova, nas vésperas de Sim. prova, porque as dores ficam mais, a pele fica mais Eles sensível. ficam mais sensíveis. Né? Exatamente. Porque tem esse medo do agora eu vou subir na balança e eu não fiz bem a minha dieta.
né? Essa é a metáfora. E eu não quero subir na balança. E subir na balança me dá medo. E o pior ainda, quando vai sair o resultado no sistema para os meus pais verem? Exato. Né? Não liga para eles, não. Eu falo, vem cá. É. O que aconteceu nesse percurso? Não Eles liga querem. pra eles não. Eles são exatamente. negociadores, eles são bons nisso. Liga para ele, não precisa ligar, não. Eu falei, então vem cá, senta aqui, vamos entender. O que aconteceu nesse processo? Não, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu falei, não, isso daí não é suficiente, isso a gente já entendeu. Porque eles já vêm armados. Então, Sim. quando você desarma, você encoraja. Professor, o papel da orientação educacional é encorajar na fragilidade. Encorajar o corajoso é muito fácil. Isso. Aquele que tá frágil, que já não tá bem, e que já tá com um monte de medos, e que sabe que já não foi bem porque não construiu o processo, é desse que a gente tem que olhar e cuidar. Porque esse vai dar o suporte no coletivo. Lembra que a gente falava da aula do individual pro coletivo? É ele mudando um pouquinho a postura dele em sala que ele vai conseguir fazer diferença. Né? Eu não tenho dúvida que a gente tem que estudar mais perto da aula do que perto da prova. Né? O estudo é mais perto da aula do que da prova. E aí eu acho que entra num outro ponto da orientação, no caso do nosso colégio, que é muito importante, que é a construção. Claro que começa lá com a Dani no 6º ano, depois vem para você, Ju, no 7º e 8º, depois passa pela Anitta, a Sandra e a Júlia lá na 3ª série. Mas como é que a gente constrói essa rotina de estudo do aluno? Como que a gente ajuda o aluno a ter hábitos saudáveis, de estudo regular, Equilibrado. de equilíbrio, de momentos de lazer, de momentos de convívio familiar, de momentos de religiosidade, de momentos de esporte, de um bom sono, de bons momentos de alimentação com a família? Como é que constrói esses roteiros e como é que é a dinâmica aqui do colégio? Perfeito. Então, dos pequenos, a gente usa muito as aulas de habilidades socioemocionais, que a gente divide em 3 eixos: orientação de estudos, projeto de vida e protagonismo e liderança. Dentro da orientação de estudos, a gente vai ensinando para eles modelos. Então, por que a gente ensina modelos e não dá um modelo só? Porque cada família tem sua dinâmica, cada estudante tem a sua rotina, e tem estudante que tem uma rotina de adulto. Tem alunos que têm uma agenda puxadíssima. Puxadíssima, e aí a gente ensina eles a fazerem escolhas, porque não dá para eu comer tudo, senão eu vou passar mal. Tá. Então, vamos fazer escolhas. Nesse semestre, eu escolho Priorizar, X. né? Escolho X atividades extra escola, porque a escola vai me demandar isso, isso, isso. Então, no projeto, né, assim, Eu na preciso prática, ter fôlego, né? precisa ter Exato. fôlego. De 7h20 a 12h50, eu tô na escola. Só que a escola aqui, de 7h20 a 12h50, vai me desmembrar mais 6 atividades à tarde, que são 6 aulas. Então, o que a gente ensina para eles ali do 6º até o 7º, mais ou menos, é esse desmembramento de uma agenda da manhã para tarde para acabar. Né? Por quê? Tirar o horário do brincar dele, que era a tarde inteira, até então, vai ser uma dor e a escola passa a ser chata. Mas não, olha só, vamos transformar esse brincar agora em algo produtivo? Vamos fazer uma eletiva, vamos fazer uma programação, vamos fazer um xadrez que desenvolve o seu raciocínio lógico, a que você gosta, fazer uma astronomia. Ele vai transformando e vai cabendo na agenda dele ali. Então, essa é a primeira coisa, Mas ordem isso é de gradual, prioridade. né? 6º e 7º. Então, ordem de prioridade é a primeira coisa. O que é mais importante, que a gente chama de essencial. Depois vem por importante e ocasional. São as pedras grandes, as pedras pequenas. As pedras areia. Pititicas. Né? E saber fazer escolhas nesse universo. Então, a gente tem que ajudá-los nisso, porque eles não têm a maturidade, querem fazer tudo ao mesmo tempo e acham que dão conta, numa demanda que mudou. E aí, esses modelos, a gente vai ensinando para eles, olha só. Para a gente visualizar isso, você precisa ver o seu dia a dia. Não é a hora, de 2 às 3 eu vou fazer tal coisa, de 3... Não, eu tenho X atividades. E dessas X atividades, essa eu não tenho o poder de mudar o horário e essa eu não posso deixar de fazer. Como que eu vou encaixá-las? Quando eles vêm para o 8º ano, essas atividades já têm que estar encaixadas e ele tem que ter um tempo de revisão de alguma daquelas atividades. Tá. Já mudou um pouquinho, já aumentou um pouquinho. O descanso precisa seguir também o descanso da família, porque tem famílias que têm o ritual de jantar junto 8 horas da noite. Como que eu coloco para ele 8 horas da noite fazer uma redação, fazer uma revisão, fazer uma tarefa? Não vai caber, né? Então, nessa idade, sobretudo aí de 6º até o 8º, e aí eu deixo para a Anitta falar de nono ensino médio com maior propriedade, de 6º até o 8º, nós precisamos muito da família junto, na gestão desse tempo. Não é de colocar em cada horário cada coisa, não, mas que ele visualize a semana dele dia a dia. Porque se eu que sou mãe, quebro da minha filha um horário que ela tinha planejado para fazer um trabalho, porque eu decidi jantar fora,
não vai caber na rotina dela. Mas cabe na minha rotina. Então, como que a gente vai encontrar essas duas rotinas? Se minha filha, o fundamental de sexto ao oitavo, tem prova de manhã. Você me lembrou, Ju, desculpa te interromper, Imagina. uma frase do Edgar Morin, que ele fala que a família não tem consciência, mas quando ela escolhe a escola, ela definiu a sua rotina. Definiu a sua Ela rotina. definiu que horas que a família acorda, Perfeito. Verdade. se a escola, que horas que acaba a atividade, é a hora que a família pode viajar, Percurso o de calendário trânsito. letivo. Então, assim, Tudo. a escolha da escola define a rotina da família, não é do estudante. Da família como um todo. Sim. E aí, nisso, né, por exemplo, sexto, oitavo, eles têm prova de manhã ainda. E segunda-feira é dia que eles têm provas em semanas seguidas. Então, por exemplo, a próxima segunda-feira eles têm uma prova de história, sei lá. Não dá para essa família se planejar, chegar de viagem 2 da madrugada de segunda-feira. Precisa contar que ele vai estar cansado e que ele já vai estar estressado, porque mesmo que ele domine o assunto, ele tem uma prova às 7h20 da manhã. Então, entenda que é uma criança com 11, 12 anos, ela não sabe gerenciar isso. Quem gerencia isso é o adulto. As famílias Né? acham que é brincadeira quando eu falo para imprimir o calendário e colocar na geladeira e para deixar ali o atalho na tela do celular. Mas o calendário, de fato, é muito importante. Demais, demais. Então, é o que você deu um exemplo muito importante, né? Ele tem uma prova segunda, o domingo é um dia de estar mais organização. tranquilo. Muito. Mesmo que ele não estude, ele já estudou, fez tudo certinho, domingo é o dia tranquilidade. dele estar mais tranquilo com a segunda-feira. O ritmo muda. O ritmo muda. Muda. A ansiedade muda. Isso. Então, se a gente não casa o universo da necessidade que a escola, que o projeto da escola está ensinando para ele, está orientando ele, com a nossa de adulto, aí vai ficar um descompasso na cabeça dele. Ele não faz, ele não estuda, eu coloquei um planner lindo no quarto dele. Mas ele não vai fazer, porque a rotina da família precisa ser uma. Com a rotina da escola. Flexível, com certeza, né? Mas a exceção não pode ser regra. Antes da Anitta falar sobre o nono e médio, eu vou fazer um comentário da terceira série, que quando a gente traz os pais no início do ano para um aluno que é vestibulando, a gente traz muita questão que o nosso cenário nacional é do vestibular e é uma Sim. prova que cobra o conteúdo inteiro e acontece Sim. uma vez no ano. Sim. Então é difícil mesmo, é uma dor de fato. Mas a gente tem que preparar esse jovem da melhor maneira possível. Então tem os simulados que acontecem sábado à tarde. Perfeito. A família, o menino tá fazendo prova sábado à tarde. A família faz um baita de um churrasco delicioso Ai, que sábado. maldade. É maldade com o menino. É. Então, assim, talvez seja um ano da família repensar os churrascos no Exato. sábado, porque sábado é dia dele fazer simulado. Então, é a Exato. família vestibulanda. Não é só o estudante, não é só o aluno, Sim. não é só aquele jovem. Sim. Então, a família, por exemplo, esse ano meu filho vai fazer vestibular no final do ano. Eu sei que eu não vou poder viajar no Natal, porque ele vai estar entre primeira e segunda Sim. fase dos vestibulares. Perfeito. Então, é um ano Esse que, ano vai ser sem diferente. sofrimento, é um ano diferente, porque ele vai fazer vestibular. Não é o ano que a gente pode, no Natal, tranquilamente, ir Fazer pra uma praia. viagem. Não dá, porque ele tem a vestibular no comecinho de janeiro ali, a segunda fase. E essas Né? mudanças vão acontecendo aos poucos, professor, porque aí o estudante, ele passa pelo sexto, sétimo, oitavo, no nono ano, ele já começa algumas adaptações que vão trazendo para ele uma realidade diferente. Legal. Né? Uma adaptação que já vai acontecendo para que não seja tão dolorido o processo lá na ponta, na terceira Ele série. começa a fazer prova à Ele já tarde. começa a vir à tarde para fazer prova, ele tem blocos de provas que requerem uma orientação, uma rotina diferenciada. Então, ele está sendo preparado para isso. E a família começa a amadurecer no sentido de deixar também autonomia para esse estudante, no sentido assim, nós vamos viajar e esse estudante pode falar para a família, olha, mas vai me prejudicar, eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de participar de uma atividade muito importante. Às vezes a gente conversa isso em sala, eles falam assim, mas eu não tenho escolha, né? Então, mas a gente precisa dialogar sobre isso. Então, a família precisa estar aberta a escutar aqui para aquele estudante. Também vão acontecer alguns sacrifícios em prol da atividade da família. E faz parte do amadurecimento dele. Ele precisa saber expressar isso, aprender a expressar isso. Porque lá no ensino médio, ele vai ter que discutir sobre carreira, ele vai ter que discutir sobre áreas. E a gente discutiu, Anitta, um Plank Talks anterior a esse que a gente está divulgando agora, sobre a autonomia, e a Dani e a Sandra traziam que, mais do que tudo, a autonomia são escolhas responsáveis. Perfeito. Porque muitas vezes
é muito mais legal ir domingo pra praia ou Opa! passar o domingo no clube Sim. do que passar o domingo me concentrando ou estudando Sim. ou revisando pra uma prova que vai ter segunda-feira. Sim. Então, assim, eu posso escolher não Caminho estudar. mais Eu fácil. sou autônomo. Eu Sim. tomei a decisão. Mas é a mais melhor responsável. decisão? É a que vai me gerar melhores consequências. Isso. E o que ter vem esse depois. diálogo com a família é algo muito importante. E aí também é papel da orientação. Exatamente. Fomentar isso. Eu ia falar isso. Quantas vezes a gente também não faz essa conversa com a família em relação à quantidade de atividades que o estudante tem na rotina dele, né? O quanto precisa repensar toda uma logística, porque às vezes a logística, ele sai da escola, ele vai para uma atividade física, passa muitas horas, aí ele tem que voltar, tem que fazer as tarefas, tem que estudar para a prova. Então, tudo isso precisa ser repensado. E aí né? tem que tomar um cuidado, porque aí eu percebo que para sexto, sétimo e oitavo, autonomia não significa deixar fazer sozinho. E deixar fazer escolhas sozinhos. Não, ele já está autônomo. Ju, ele já sabe fazer, ele já sabe o que ele tem que fazer, eu deixei. Agora que quebrou a cara, eu retomo. Não é isso. Autonomia é suporte. Quando a gente suporte e acompanha, a gente precisa cobrar. Né? Então, dar o suporte, dar o sustento. Você é a base ali dessa autonomia dele. Então, autonomia não é deixar fazer sozinho. A Dani trouxe Não muito consegue. isso no episódio que a gente falou de autonomia e protagonismo, muito associado a, eventualmente, ninguém erra de propósito, Sim. mas às vezes os pais eles trazem pro agora é contigo, Isso. vai lá e resolve. depois te vê. Ou tem a super proteção que é fazer tudo com Contrário ele, para também. ele, ao lado dele ou por ele. Não, Né? suporte. E o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio e estar monitorando. Isso. E aí, identificando se o aluno está dando conta, você vai aumentando o grau de Exato. Tem que ser de autonomia dele mais solitária. Você vai percebendo, deu certo. Vai deixando, Vai vai deixando, soltando, vai né? soltando. Acho que o termo é esse, vai soltando. Vai dando soltando. linha. Chega uma hora e fala, poxa, tá tudo bem. Ele precisa de mim em situações maiores. É isso. Eu lembro quando eu tinha a idade deles, assim, 11, 12 anos, eu super achava que eu ia à padaria sozinha. Meu pai dava o dinheiro, era 2 quarteirões de casa, mas ele ia e ficava na esquina, nos quarteirões, olhando. Depois de muito tempo que eu fui descobrir isso. E eu me achando, eu ia, que era liberdade total, era o meu momento de ir à padaria, né? Exato. E comprar e vir, e me achava muito adulta, muito grande naquela época, né? Com dinheiro. Nossa, primeira vez que eu peguei cartão de crédito que eu fui usar, que eu achei que era uma coisa. Então, essa autonomia, esse exemplo eu estou usando por quê? Porque eu achava que eu estava sendo independente. Mas se alguma coisa precisasse, eu tinha um suporte ali atrás. Então, no estudo, é assim, é se importar, não é falar, já fez a lição? Gente, parece muito bobo, mas faz muita diferença. Filho, como foi a lição de hoje? Você conseguiu entender a aula e fez sentido? Entendi nada que o professor falou, pai. Foi isso. Já fez a lição? Ah, já fiz, entreguei. Então, a condução da pergunta vai te trazer a clareza da resposta. Precisa ter cuidado. E são coisas simples, assim, às vezes, sabe? Eu tô resgatando um pouco o que a gente falou de autonomia, porque tem algumas interseções. É. E aí lembrei de um caso. Minha filha, às vezes ela almoça aqui na escola, e antes ela tinha um cartão de crédito meu que ela usava para pagar o almoço na rua, nos restaurantes que ela ia aqui pertinho da escola. E ela gastava R$15, R$18 no almoço. E no cartão de crédito do pai sempre tinha saldo. Então ela sempre passou o cartão. Depois de um tempo, a gente abriu uma conta corrente para ela, nesses bancos digitais. E aí veio o cartãozinho de crédito dela. E a gente depositou lá R$100 para ela. E ela foi 1 almoço, 2 almoços, 3 almoços. No sexto almoço, Acabando. ela não observou, porque ela não tinha o hábito de olhar saldo. Sim. Aí um belo dia ela foi almoçar, não tinha Não saldo. passou. Só que como é o lugar que ela sempre almoça, a moça falou, não, amanhã você me paga, volta. não tem problema. E ela falou, pai, passei maior vergonha. Eu falei, mas a senhora olhou se a senhora tinha saldo na conta? É mesmo, né? Agora eu tenho que olhar. Então agora ela vai, então, por que eu lembrei desse caso? Porque a Dani trouxe um exemplo que eu acredito muito. A gente vai dando autonomia dentro da complexidade da consequência. Isso. Perfeito. Então, assim, a consequência que poderia ter, eu sabia que ela não estava O olhando saldo, máximo mas que eu poderia deixei... acontecer. Foi isso. Ela Passar passava uma vergonha. vergonha no restaurante. Não ia acontecer nada mais grave. E aí eu não falei pra ela, você observou se tem saldo? Hoje, eu tenho certeza que nunca mais vai Ela vai acontecer. Com certeza. Esses dias ela falou, pai, a mamãe pediu pra eu pagar o pão uma vez e eu gastei mais tanto, então eu só tenho tanto. Você pode me dar mais um pouquinho? Falei, então ela já Maturou. aprendeu. É. Então, assim, a gente identificar o grau de consequência daquela responsabilidade do aluno. Sim. Se aquilo tem um estrago grande ou Sim. não, se ele vai dar conta de lidar com aquele Ou não. estrago ou não, É. eu acho que é o ponto da autonomia. Todas né? as situações são uma oportunidade de aprendizado.
Então, por mais que naquele momento a gente fique extremamente chateado com o que aconteceu, né? Às vezes nós como pais, né, sentimos poxa vida, não era para ter acontecido, não pensou. Eu acho que a gente oportunizar que gere reflexão, uma leitura melhor da situação, Exato. quais são o que aconteceu a partir daquilo, eu acho que é a oportunidade de fazê-los amadurecer em autonomia, né, em escolhas mais apropriadas. É o que se fala muito de aprendizagem aplicada, né? Exato. Entre o que ela sabe e o que ela consegue executar, ainda tem esse um delay. gap. Ela sabe que tem o saldo. Ela sabia, né? O senhor já com certeza tinha orientado, você tem um saldo, você tem tanto. Mas ela ainda não tinha não precisou usar, não tinha precisado usar ainda. Quando ela usou, ela maturou e significou o aprendizado. Gente, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. E a orientação educacional faz isso constantemente. Eu falo, nossa, é verdade, eu poderia ter feito assim, né? Só Então eu liga vou os fazer assim agora. pontos, né? Pronto, Liga os conectou. pontos. Mas é o que a doutora Thelma, que é uma parceira nossa aqui muito grande, já fez episódios aqui do Plank Talks, fala muito, né? Você só consegue tomar decisões em cima de trilhas e aprendizados que você já Que viveu. já criou. Significativo. Você não perfeito. consegue, Que do já- nada, tomar uma decisão acertada. Mas, gente, a gente falou muito aqui sobre o papel da orientação mediante o professor, mediante o aluno, mediante a família. E eu não podia deixar de trazer para essa pauta, já tivemos um programa específico sobre isso, mas é sempre bom tratar, como que a orientação educacional cuida e trata dos casos de bullying ou dos casos de situações coletivas onde o aluno se sente mal, se sente triste. Como é que é o papel da orientação e como é que a família também pode apoiar a orientação diante de uma situação de bullying, de uma situação de confronto de um jovem, de uma criança no colégio? Primeiro, identificar, professor, que existe um sofrimento ali, que tem uma pessoa exposta. E essa pessoa ela precisa ser cuidada, protegida e acolhida. Uma criança em uma situação de bullying, porque existem as brincadeiras, as atitudes inadequadas, que pode se tornar uma violência, que é o bullying. E nem né? tudo é bullying, né? E nem tudo é Nem bullying. tudo é bullying. Né? Hoje também é uma palavra Que banalizou. Banalizou. Então, o bullying, ele é uma violência, ele é uma agressão. Seja, recorrente, continuada Isso, e intencional. e intencional. Tá? Então, a gente tem que entender que o bullying, ele é uma violência intencional e recorrente mediante a um indivíduo no grupo. Tem um pressuposto que, às vezes, o indivíduo ele está afetado por algo que ele causou e ele não consegue alcançar, que a gente tem que ter cuidado para não gerar uma comunicação violenta. Você está recebendo porque você fez. Então, isso não ajuda. O espaço de escola é entender, acolher essa situação, né? Acolher primeiro, essa é a palavra-chave, acolher a situação desse indivíduo que está em sofrimento e entender qual é o sofrimento E a dele. gente volta lá no início, né? Acolher é ouvir. É ouvir, Exato. dito ou não dito. Exato. O verbal e o E o não não verbal. Perfeito. E aí você olhar para a dor dele. Ninguém identifica o bullying sem não olhar para a pessoa que está com a dor. Você não pode olhar para a causa, para o que aconteceu. Se eu olhar para o soco que um deu no outro, eu não estou olhando a dor. Ou pelo apelido que um deu. É o que motivou, né? Ou pela característica do cabelo, do nariz, enfim. Se eu olhar para isso, eu não estou olhando para a dor. Então, existe bullying em todas as escolas, em todos os espaços. A diferença é como a gente lida e trata. Então, é tratar a dor. Então, vem cá, o que está acontecendo? Quando você trata a dor e identifica, você precisa dividir com a Existe o família. bullying na família. Existe o bullying. Existe o tio que fala sempre de uma característica do irmão, do sobrinho, e que todo final de semana fala a mesma piada. Tem. Recorrentemente. Então isso está em todo ambiente. Está em todo ambiente. E aí, o papel fundamental é acolher. Então, se acolheu essa dor, você está protegendo e você está fortalecendo essa pessoa. Né? Então, ao fortalecer, dizer, isso está te causando dor? Como que é para você estar se sentindo assim? E ele traz. Depois que ele traz, você fala, olha, mas tem essa situação que você é mais forte, que você se coloca. Tem essa situação que você não precisa se expor. Porque é uma geração que se expõe muito fácil. É uma geração que é transparente demais naquilo que pensa, sente, né? Então, você vai protegendo e solidificando algumas coisas com eles, né? A partir disso, todo agredido tem um agressor. Sim. E aí, você vai trabalhar com o agressor. 100% dos casos que eu já mediei aí nos anos de carreira, na vida, nos poucos 19 anos de escola aí, todos os casos, o agressor já foi agredido. Sofreu também. Então, é um ciclo. É um ciclo que precisa ser quebrado. E, no fundo, tá todo mundo querendo a mesma coisa, querendo ser acolhido e não querendo aquela violência, né? Então, o bullying em si é acolher a dor e entender
essa dor e essa pessoa que está em exposição e protegê-la e fortalecê-la. Ou seja, não dá para deixar não cuidar disso. Não dá para não cuidar. Não dá não pra dá não pra ser cuidar. indiferente. Agora, Ou achar que é frescura. Não é isso. Agora, Isso. todo bullying, ele começou de brincadeira simples, de Uhum. brincadeira corriqueira, rotineira, que foi se agravando. Partiu já o que achou que não era nada. Isso, que não era, nada, que era uma simples. brincadeira, né? Pronto. E aí, essa brincadeira, que às vezes eles ficam até bravos com a gente, com os monitores, não fiquem bravos. Eles dizem, vocês são exagerados, vocês corrigem tudo, vocês não deixam... A gente fica bravo, né, no sentido que eles falam, né? A gente orienta muito, porque tudo que é grande começou do pequeno. Isso Né? vocês estão trazendo de forma muito, muito adequada, uma vez que o bullying já existe. Já. E aí existe um trabalho também da orientação, que é a construção do respeito coletivo, a construção da empatia. Isso. Eu nunca mais vou esquecer, Ju, uma vez que você me ensinou, que a empatia não é vestir o sapato do outro, é primeiro vestir o seu próprio sapato. Exato. E depois que eu calço o meu, eu posso Sou entender capaz do outro. o sapato do outro. É isso. Então, eu acho que existe o que vocês colocaram muito bem, que é uma vez que isso existe, que é Precisa identificado, ser é cuidado do cuidado e agredido tratado. e tratado os agressores Perfeito. de forma muito séria, Muito né? E entender que esse Com cara aqui compaixão. também... Com compaixão, porque muitas vezes ele também sofreu. sofreu. Isso não justifica, mas precisamos E tratar não e cuidar. expositiva, porque a sociedade coloca, professor, que você tem que expor aquela pessoa como exemplo para que não aconteça. Isso. Isso não cura dor, isso causa mais dor. Precisa entender que tem uma pessoa que está em sofrimento e ela já está exposta. Aí quem causou? Então vamos expor quem causou? Para ele nunca mais fazer isso? Não, você vai cuidar dessa pessoa na mesma intensidade que está aqui. Até porque são, na maior parte dos casos, falando de ambiente escolar, são todas crianças. São todos crianças. Exatamente. Eles estão na idade de errar e errar muito. Uhum. Mas eles precisam de adultos sensíveis e atentos para ajudá-los na correção. E aí existe um trabalho que eu acho que é o mais forte e o mais importante, que é da prevenção. Perfeito. Fala um pouquinho disso para mim, Anitta. Uma série de atividades que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Para que a gente possa preservar, para que esse ambiente seja um ambiente, na verdade, saudável. Então, são ações como a nossa Semana das Virtudes, né? Atividades que a gente faz em sala de aula, um ambiente que a gente promove de interação e de brincadeira no sábado cultural. Então, eu acho que tratar sobre a cultura da paz, né? Que eu acho que aí a grande... tratar do positivo, reforçar aquilo que é bom, falar daquilo que é bom, né? E acho que o que vocês colocaram no início, que é o exemplo, né? Sim, Então, isso parte referências. da gente, isso Exato. parte dos professores, algo isso maior. parte da orientação, isso parte dos funcionários da escola, isso parte da gente mostrar que é um ambiente É cultura. respeitoso, É, um ambiente cultura. onde as brincadeiras são sempre brincadeiras que respeitam Sim. o outro. Então pode ser um ambiente divertido, pode ser um ambiente onde caiba a piada, onde caiba, mas sempre respeitando, sempre entendendo, será que essa pessoa vai ficar chateada com isso? Sim. Será que eu tô passando da conta? E se eu passar, eu peço desculpas e morreu ali, acabou? E isso não vira uma coisa recorrente, porque tá sendo divertido. Quando o meu colega zoar fala do colega. para, É pra parar. eu entendo que é para parar. O não é não, né? Isso, não Não é é não. E eles entenderem isso no ambiente escolar é fazê-los também não ser doloridos com tudo. Então, quando eu falo de deixá-los mais fortes, é que às vezes alguém riu do seu cabelo porque achou engraçado o seu cabelo, que você mudou o penteado, né? Então, trazer essa leveza também. Não é não se importar, não é isso. Mas trazer a leveza e não potencializar tudo aquilo de mal que ele já tem vivido, como aquela pressão e estresse que eu trouxe antes, né? Senão a gente vira uma chavinha, levanta uma alavanca aí que nem ele tinha O virado foco na fica cabeça errado, dele né? ainda. E às vezes ele brincou, levou na brincadeira, o outro brincou também. Mas um adulto foi e falou pra ele, lá, tá caçoando de você porque não gosta de você, porque você, né? Você vira uma chavinha que não tinha necessidade de virar dentro desse adolescente. Não E precisa que nem disso. existia essa chave. E que nem Você existia. achou a chave, Criou. colocou a chave e virou a Nossa, chave. e foi procurando a porta ainda. A gente precisa ter Isso é cuidado, verdade. porque nós adultos, às vezes, viramos essa chave nas crianças e nos adolescentes. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. A gente cria uma dor, né? A chave da maldade está com o adulto. É forte isso. Tem que ter bem. cuidado. Eu acho que a gente falou muito sobre o papel da orientação, né? Eu acho que ficou claro para quem está nos assistindo o papel da orientação aqui dentro do colégio e
independente da escola, às vezes o nome pode mudar, o nome do cargo, né? Mas o personagem, a pessoa que faz esse trabalho de mediação, de escuta, de compreensão, de nomeação dos sentimentos, de reflexão. Vamos pensar sobre isso, não necessariamente pensar nisso, mas vamos pensar sobre isso, né? Não é o que pensar, mas vamos pensar. Eu acho que esse é um papel muito nobre do colégio. E aí eu queria pedir para vocês, a gente já está no finalzinho do nosso tempo, que recado que vocês deixariam para os pais em termos de parceria e de apoio à orientação educacional nos diferentes segmentos que a gente tem aqui no colégio? O recado que eu quero deixar para os pais é que o espaço da orientação educacional aqui no colégio é um espaço de diálogo, de construção do processo, né, dos filhos de vocês, que são os nossos estudantes, para que eles possam ser realmente a melhor versão deles, que eles possam realizar os sonhos deles, que são os sonhos de vocês também. E esses sonhos são sonhos que passam por muitos desafios, mas que também trazem muitas, muitas alegrias. Então, se eu posso deixar, né, um recado, assim, vocês sempre serão acolhidos, nunca estaremos indiferentes àquilo que vocês nos trouxerem, mas, ao mesmo tempo, esse conjunto de ações entre a escola, entre a comunidade, sociedade e entre o estudante com a família é o nosso propósito maior aqui, de encontrar a felicidade dele no dia a dia, mas que ele também tenha sustento aí nos desafios que ele encontrar pela frente na trajetória. Deixar a casca mais grossinha um pouco, né? E que só está começando, essa jornada só está começando. Verdade. Só Anita? está começando. Eu acho que a palavra que me vem muito à cabeça é tempo. O que a gente faz aqui, professor, é algo tão grandioso, tão precioso, porque a gente tem tempo de escuta. E os pais terem tempo de escuta dos filhos pode transformar tantas questões, né? Então, dar espaço para o filho falar, ter tempo para escutar este filho, as dores, ou deixar ele contar, né? Evitar o julgamento. Eu acho que e isso é o que nós da orientação queremos e temos como missão, né? É compreender. Mais do que entender, é compreender, não julgar. E aí, os pais são esses primeiros que fazem isso, né? Que é o espaço seguro, né? A confiança. Como é que a gente estabelece confiança? No lugar que a gente sabe que a gente pode ser a gente mesmo e que ninguém vai julgar, né? Mas que vai entender e vai nos orientar para que a gente seja melhor. Então, eu acho que é esse espaço que a orientação tem o privilégio de fazer, que é o espaço que os pais têm a maior missão deles, que é entregar o tempo, qualidade de escuta. Nossa, Anitta, que bonito. E, sim, eu falo que no dia que eu parar de me emocionar, eu fecho a escola. E estamos juntos, professor. Ver o brilho de vocês, falando sobre orientação, falar sobre... Porque a gente cuida, a gente lapida pessoas, né? Professor, isso é um privilégio, é uma honra, na verdade. Porque é o que é mais precioso. A gente fala assim, se a gente tem uma joia, um colar, uma joia, um anel, se a gente recebeu um anel que foi da avó, o que a gente faz? A gente guarda no lugar mais seguro, né? Usa em ocasiões muito especiais. Muito especiais. Aí, o pai abre a porta do carro e deixa descer a joia mais preciosa que ele tem. Então, pra gente é um privilégio, né? Então, a gente poder ser essa caixinha deles, exatamente. Né? Eu me sinto a caixinha, a gente fala muito isso, né? Que a gente se sente essa caixinha segura das joias. E a gente queria que eles encontrassem em casa essa segurança também. Isso. Porque às vezes a gente sente essa necessidade. Ufa! Bom, gente, antes que eu me desabe em lágrimas aqui, queria agradecer muito, Ju, Anitta. Foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde a gente fala da importância de pessoas cuidando de pessoas. Tá bom? Eu emocionado. Encerro, muito obrigado. Você compartilha, passa para alguém esse Plank Talks, esse episódio. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir um pouquinho o que a gente conversou. Com professores, com pais, com avós, com tios, com colegas, né? Você, estudante que nos ouviu, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua crítica, deixa sua sugestão, algum tema que você gostaria que a gente abordasse. É um prazer enorme sempre estar aqui e semana que vem a gente tem um novo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.